Quando falo sobre Jericó, não estou apenas contando uma história antiga. Estou te levando até o coração de uma das maiores viradas da história humana. Um evento que nem a arqueologia, nem a engenharia, nem a lógica conseguem explicar completamente. Imagine o som seco do vento cortando as planícies do Jordão, o sol queimando o deserto e diante de você, muralhas tão imensas que pareciam tocar o céu. Jericó, a cidade que nenhuma força humana conseguiu vencer. A cidade que viu impérios nascerem e caírem, e riu de todos. Eu sou o narrador dessa história, e hoje você vai entender como um povo sem armas, sem máquinas de guerra e sem muralhas, conquistou o impossível. Capítulo 1. A fortaleza que desafiava o mundo. Jericó não era uma cidade comum. Era uma fortaleza de pedra no meio de uma planície fértil, protegida por muros duplos. Um sistema militar tão sofisticado que nenhuma civilização antiga ousava atacá-la. Os registros arqueológicos mostram que as muralhas externas tinham cerca de 8 metros de altura e mais de 4 metros de espessura. Isso é mais largo do que muitos tanques modernos. E se o inimigo conseguisse derrubar a primeira muralha, encontraria logo atrás outra ainda mais robusta. A posição geográfica de Jericó era estratégica. Ela controlava o Vale do Jordão, a principal rota de comércio que conectava o Egito à Mesopotâmia. Quem controlasse Jericó controlava o fluxo de riquezas do mundo antigo. Ouro, prata, especiarias, escravos e armas. Era literalmente o portão de entrada da Terra Prometida. Por séculos, os cananeus viveram ali confiantes, acreditando que nada poderia derrubar aquelas paredes. Elas não eram apenas defesas, eram símbolos de poder, orgulho e segurança. E foi exatamente contra esse orgulho que Deus decidiu agir. Capítulo 2. Um povo sem pátria. Um chamado impossível. 40 anos antes da queda de Jericó, o Egito havia experimentado algo inédito, um êxodo. Um grupo de escravos, liderado por um homem chamado Moisés, caminhava pelo deserto em direção a uma promessa. 4 décadas de peregrinação moldaram aquele povo, os israelitas. Eles aprenderam a viver sem muralhas, sem palácios, sem luxo. Viviam de maná e fé. Mas agora o tempo do deserto havia acabado. Josué, sucessor de Moisés, se tornava o novo líder, e diante dele estava a missão mais insana que qualquer comandante poderia receber: conquistar uma cidade invencível, sem armas, sem máquinas, sem lógica. Jericó representava o primeiro obstáculo na jornada de Israel rumo à Terra Prometida. Não era apenas uma questão militar. Era espiritual. A conquista de Jericó seria um sinal de que Deus cumpria suas promessas e, ao mesmo tempo, seria um aviso. Nenhum poder humano é invencível quando a voz divina ordena a queda. Capítulo 3. Os espiões e a mulher da muralha. Eu consigo imaginar a tensão na tenda de Josué naquela noite. Ele precisava de informações, então enviou 2 espiões para dentro da cidade. Missão suicida. Jericó era vigiada dia e noite. Qualquer estrangeiro era interrogado ou morto. Mesmo assim, os 2 entraram. E o improvável aconteceu. Eles encontraram abrigo na casa de uma mulher chamada Raabe. Raabe era prostituta. Vivia literalmente dentro da muralha. Sua janela dava para fora da cidade. Um detalhe que mudaria o rumo da história. Quando os guardas começaram a bater em sua porta, ela fez o impensável. Escondeu os espiões no telhado sob feixes de linho. Mentiu para os soldados do rei, dizendo que eles já haviam fugido. Quando o perigo passou, ela se aproximou dos israelitas e disse: Eu sei que o Senhor lhes deu esta terra. Todos aqui estão apavorados. Ouvimos o que o vosso Deus fez no Egito, o mar que se abriu, os reis que caíram. Ninguém pode resistir a ele. A fé de uma mulher marginalizada tornou-se a semente de um milagre. Raabe pediu apenas uma coisa: que sua família fosse poupada quando a cidade caísse.
Os espiões juraram diante de Deus: quando atacarmos Jericó, sua casa será preservada. Amarre este cordão vermelho na janela, um fio escarlate no meio de uma muralha, que em breve seria destruída, um símbolo de fé no meio do caos. Capítulo 4. A estratégia mais estranha da história militar. Os espiões voltaram para o acampamento e relataram tudo. Mas o plano que Josué recebeu de Deus não era o que qualquer comandante esperava ouvir. Deus disse: cercarás a cidade uma vez por dia durante 6 dias. 7 sacerdotes tocarão trombetas de chifre de carneiro diante da arca. No 7º dia, darás 7 voltas, e quando o som das trombetas soar, o povo gritará e as muralhas cairão. Era uma ordem que desafiava toda a lógica humana. Nenhuma arma, nenhuma escada, nenhuma catapulta. Apenas trombetas, fé e obediência. Imagine o clima entre os soldados israelitas. Alguns devem ter olhado uns para os outros e pensado: é sério? Vamos marchar em círculos? É assim que se vence uma fortaleza? Mas Josué acreditava. Ele já havia visto o mar se abrir, o maná cair do céu e colunas de fogo guiarem o povo. Ele sabia que o impossível era apenas um palco para Deus agir. Então, o exército se levantou. À frente, a Arca da Aliança, o símbolo da presença divina. Atrás, 7 sacerdotes com trombetas. E o povo marchando em silêncio. Capítulo 5. Os 7 dias que mudaram tudo. Primeiro dia. O som das trombetas ecoa pelas planícies. Os soldados de Jericó olham das muralhas e riem. Esses hebreus enlouqueceram, mas o exército continua em silêncio. Uma volta completa. Depois, retornam ao acampamento. Segundo dia. O mesmo ritual. Trombetas, silêncio, caminhada. Os defensores começam a zombar. Terceiro, quarto, quinto, sexto. Nenhuma pedra se move. Nenhuma lança é erguida, apenas o som grave dos chifres. Mas há algo invisível acontecendo. Cada volta era uma declaração. Não é pela espada nem pela força, mas pelo Espírito do Senhor. 7º dia. O sol nasce e o vento sopra do leste. Josué dá a ordem: hoje o Senhor entregará Jericó em nossas mãos. O exército marcha. Uma volta, 2, 3, 4, 5, 6, 7... O silêncio se torna insuportável. Então, as trombetas tocam pela última vez. E o povo grita. O chão vibra. As muralhas tremem. E em questão de segundos, o impossível acontece. Capítulo 6. Quando a terra rugiu, as muralhas de Jericó desabaram. Não racharam lentamente. Não cederam por dentro. Elas caíram para fora. Exatamente como arqueólogos confirmaram milhares de anos depois. As pedras se espalharam, criando rampas naturais para o exército entrar. O som foi ensurdecedor, como se a própria terra gritasse. A poeira subiu aos céus. Gritos, choro, espanto. E então, silêncio. A fortaleza mais segura do mundo estava destruída. O povo de Israel correu pelos escombros. Os sacerdotes ainda seguravam as trombetas. Josué olhou e entendeu. Não foi o som que derrubou as muralhas. Foi a obediência. Capítulo 7. A mulher do cordão. Escarlate. Entre os escombros, um grupo de soldados procurava uma janela com um fio vermelho. Encontraram a casa de Raabe. Ela e sua família estavam vivos, cercados por destruição, mas intactos. Foi o cumprimento perfeito de uma promessa feita dias antes. Raabe, a mulher que o mundo chamava de pecadora, foi acolhida entre os israelitas. Ela se tornou parte do povo de Deus. Casou-se com um homem da tribo de Judá. Teve um filho chamado Boaz, que se casou com Rute. E séculos depois, dessa linhagem nasceria Jesus Cristo. Uma mulher que vivia dentro das muralhas da perversão tornou-se um elo na genealogia da redenção. Capítulo 8. O impacto da queda. A queda de Jericó mudou tudo. A notícia se espalhou rapidamente por Canaã.
Reis que antes zombavam de Israel agora tremiam. Os mensageiros voltavam com relatos inacreditáveis. A cidade caiu sem armas, sem catapultas, sem guerra. As alianças começaram a se desfazer. O medo se espalhou. Deus não estava apenas conquistando o território, estava conquistando corações. Jericó foi mais do que uma vitória militar, foi um golpe psicológico. Os povos de Canaã perceberam que não estavam enfrentando apenas homens, mas um Deus vivo. A arqueologia confirma que Jericó foi queimada logo após sua queda. Os jarros de grãos encontrados nas ruínas mostram que a cidade foi tomada rapidamente, sem fome, sem espera. O ataque durou horas, não semanas. Alguns cientistas tentam explicar o evento com terremotos, vibrações sonoras, erosões, mas há algo que nenhum deles consegue explicar. Por que as muralhas caíram exatamente quando o povo gritou? Capítulo 9. Arqueologia e mistério. Em 1950, a arqueóloga britânica Kathleen Kenyon liderou uma das escavações mais detalhadas já feitas em Jericó. Ela descobriu muros desmoronados para fora, o oposto do padrão normal de destruição, onde muros caem para dentro após um ataque. Encontrou também uma camada espessa de cinzas e tijolos queimados, sinal de um incêndio repentino e intenso. Tudo batia com o relato bíblico. Os estudiosos estimam que o evento ocorreu por volta de 1400 a.C., exatamente no período em que Josué conduziu o povo. E há algo ainda mais curioso. Na base das ruínas foi encontrada uma seção intacta das muralhas, a parte norte, onde possivelmente ficava a casa de Raab. Coincidência? Ou cumprimento literal da promessa divina? Hoje, Jericó é considerada uma das cidades mais antigas do mundo. As ruínas, conhecidas como Tel es-Sultan, guardam as marcas desse evento. E cada pedra parece ainda ecoar aquele grito coletivo que fez história. Capítulo 10. O significado espiritual das muralhas. A história de Jericó não é apenas sobre pedras e poeira. É sobre os muros que todos nós enfrentamos. Muros de medo, muros de culpa, muros que o mundo diz que são intransponíveis. E às vezes, Deus nos pede o mesmo que pediu a Josué. Caminhar mesmo quando não faz sentido. Obedecer mesmo sem entender o plano completo. Eu te pergunto, qual é a sua Jericó hoje? É um vício que parece inquebrável? Uma culpa antiga que ainda te persegue? Ou uma situação em que você já desistiu porque parece impossível vencer? Talvez Deus esteja pedindo apenas uma coisa: continue marchando, mesmo em silêncio, mesmo sem entender. Continue tocando as trombetas da fé. Porque assim como em Jericó, a vitória pode vir de um som improvável, a sua perseverança. Capítulo 11. O legado da vitória. Depois da queda, Israel entendeu uma lição eterna. Não é a força do exército que decide o destino das nações, mas o propósito divino. Deus não escolheu Jericó para mostrar destruição, mas para mostrar poder. A arqueologia nos dá dados, os livros nos dão datas, mas a fé nos dá significado. E o significado de Jericó é claro. Quando a fé marcha em obediência, até as pedras obedecem. A queda de Jericó ecoa até hoje como símbolo de que o impossível não é obstáculo para quem confia. Os muros podem ser altos, as vozes podem ser contrárias, mas o som da fé é mais forte do que o medo. Às vezes penso que aquele som, as trombetas, o grito, o desabamento, foi mais do que um evento histórico. Foi o eco de algo eterno, o som da confiança absoluta, o som de um povo que pela primeira vez entendeu que o poder não estava na espada, mas em Deus. Hoje, quando eu fecho os olhos e imagino Jericó, não vejo ruínas. Vejo uma lembrança viva, que a fé, quando é verdadeira, não precisa de muros, nem de catapultas, apenas de um coração disposto a obedecer. E talvez seja por isso que essa história ainda é contada. Porque cada geração precisa lembrar: o impossível ainda é possível quando Deus fala.
Se essa história te tocou, respira fundo comigo e pensa: quais são os muros que ainda estão de pé na sua vida? Hoje, você pode escolher marchar com fé, mesmo que pareça impossível. Comenta aqui: eu creio que Deus ainda derruba muralhas. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Porque um dia, como em Jericó, o som da fé vai ecoar e o impossível vai cair.